Olá, está no ar o programa A Saúde é Vida. Atenção para o tema de hoje: tumores cerebrais. Receber o diagnóstico de um tumor cerebral é um momento de grande impacto emocional para o paciente e também para toda a família. No entanto, o diagnóstico não é uma sentença. No programa de hoje, você vai descobrir os sinais de alerta que o corpo envia, a importância do diagnóstico precoce e como a ciência evoluiu para oferecer tratamentos mais seguros e precisos. Para esse tema, convidamos então a doutora Gisele Rocha, ela que é oncologista e já está conectada aqui conosco. Seja muito bem-vinda, doutora Gisele. Obrigada, Cassiane. Bom dia. Você está aqui com vocês. É uma satisfação recebê-la, né, com esse tema tão importante, tão relevante, né, doutora? Porque realmente, né, falar sobre tumor cerebral acaba assustando um pouco, né? E receber esse diagnóstico deve ser difícil também para o paciente. Então, para a gente começar e entender um pouquinho, fale sobre esses tumores, né? Como que eles surgem no nosso organismo e também existem vários tipos? Então, existem, né? Acho que todos os diagnósticos de câncer, para vocês entenderem, né? O tumor cerebral, ele parte do mesmo princípio de qualquer outro câncer. É uma proliferação exagerada de células que não eram para estar sendo produzidas em tão grande quantidade. Então, a gente tem que lembrar que quando a gente acumula células, ou imagina o lixo acumulado, a gente vai criando um montinho ali que aí forma um nódulo, né? Então, essa é uma proliferação exagerada de células, sendo que nos tumores cerebrais, essa proliferação ocorre a partir de células que são dentro do cérebro, né? Normalmente, o câncer de sistema nervoso central, eles não são dos neurônios, eles são das células que nutrem os neurônios, que fazem todo o suporte para o neurônio se manter saudável. Então, é uma proliferação dessas células, né? Tem vários tipos de cânceres cerebrais. A gente tem os primários do sistema nervoso central, que são aqueles que se originam das células do cérebro mesmo, que aí a gente tem algumas diferenças em questão de grau. A gente tem tumores de baixo grau, que são tumores que se proliferam de forma mais devagar, e a gente tem os tumores de alto grau, que são os que a gente chama mais comumente de glioblastomas, né? Esse nome é mais conhecido, que são tumores mais agressivos. E a gente tem também as metástases cerebrais, que são lesões cerebrais que são decorrentes de cânceres de outras áreas. Por exemplo, uma célula do câncer de mama, que sai pela corrente sanguínea e vai para o cérebro, e ali gera um tumor. E aí já é uma metástase, né? É um câncer primário. E tem tratamentos diferentes para cada subtipo desses. Existe um mais frequente, doutora? Um desses tipos é mais frequente? As metástases são mais frequentes. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que vários outros cânceres que são muito comuns na população, eles podem causar metástases. Então, por exemplo, um câncer de mama, câncer de pulmão, que estão os cânceres mais prevalentes, quando eles são metastáticos, eles podem originar metástases. Os tumores primários de sistema nervoso central são mais raros. Então, sempre que a gente vê um paciente com imagem suspeita de neoplasia no cérebro, a gente sempre pensa primeiro que pode ser uma metástase de outro tumor, para então depois avaliar se não é um primário, né? A gente sempre tem que coletar a história, ver se o paciente já teve um câncer em outra área antes, mas as metástases são mais comuns. E, doutora Gisele, existe algum fator de risco, né? O que é estudado, o que os estudos hoje, né, as pesquisas, elas demonstram em relação a esses fatores? Por exemplo, fatores externos como o estresse, a alimentação, contribui também para o surgimento do câncer, desse tumor, né, cerebral? Para o câncer primário do sistema nervoso central, a gente não tem nenhuma relação direta com a alimentação, com o uso de cigarro, nada disso. A gente sabe que a alimentação, cigarro, exercício físico, eles são fatores que protegem, né, ou
aumentam o risco de vários cânceres outros, mas não dos primários de sistema nervoso central. Para os cânceres, esses tipos de câncer, o fator de risco mais conhecido é a radioterapia prévia, ou radiação, né? Então, aqueles pacientes que foram submetidos à radiação na bomba, no Japão, a gente sabe que lá no Japão teve, depois da Segunda Guerra, teve um aumento do número de cânceres cerebrais por causa da radiação. Ou pessoas que já fizeram, crianças, por exemplo, que têm cânceres, que fazem radioterapia, e a gente sabe que depois de uns anos eles podem desenvolver um novo tumor relacionado ao uso da radioterapia prévia. Mas na maioria dos casos a gente não tem um fator de risco conhecido mesmo, não, para os tumores de sistema nervoso central, tá? Lembrar que é diferente de câncer de intestino, próstata, mama, cada câncer vai ter um risco diferente. E ela tem uma faixa etária, doutora? Crianças podem ter esse tumor, adultos, né? A gente fala muito sobre doença que é mais em idosos. Isso é um mito ou é verdade? Ou crianças também têm, o cenário hoje também já expandiu, infelizmente, também para as crianças? Os tumores cerebrais, eles são bem comuns na idade infantil mesmo, tanto que a gente tem a diferença dos tumores de sistema nervoso central do adulto e das crianças, tá? Aquele tumor que é bem conhecido, que é o meduloblastoma, que o pessoal fala que quando tira a foto, fica às vezes o olhozinho um pouco opaco. É um exemplo de tumor cerebral em crianças, mas é comum também. Como os tumores de baixo grau, eles têm uma prevalência maior em pessoas de 30 a 50 anos, e os tumores de alto grau em pessoas mais idosas, aí acima de 60 anos. Então, infelizmente, um tipo de câncer que está presente em toda a faixa etária, né? É um risco para qualquer idade, vamos dizer assim. E quais são os sinais de alerta, doutora? Né? O que a gente pode falar em relação aos sinais mesmo? Por exemplo, dor de cabeça. Dor de cabeça é frequente, deve acender um alerta? Né? Porque muita gente tem queixa de dor de cabeça, não sabe se é da vista ou se é do cansaço, do estresse. Como identificar, então, esse sinal? Essa é a grande dificuldade, né? Porque, como você falou, a dor de cabeça no mundo que a gente vive de estresse, de muito trabalho, de muita preocupação, é uma queixa muito comum para todos nós, né? O que eu sempre peço para os pacientes, né, para a população mesmo, ter atenção é quando as queixas pioram, elas persistem por muito tempo. A gente chama esses sinais de red flags, ou seja, bandeiras vermelhas que devem acender ali a luzinha de preocupação. Então, se você é uma pessoa que sempre tem dor de cabeça, né, ou tem crises enxaquecosas há muitos anos, se você for se preocupar em ter um tumor cerebral a cada vez que você tem uma dor de cabeça, você vai viver sempre muito preocupado, né? Então, vai viver no hospital. Mas não é muito bem assim. A gente pede para procurar um médico quando essa queixa, ela muda de característica, ou seja, a dor ela se torna mais frequente do que era antes, ou quando você tem uma mudança, antes eu tomava um comprimido de dipirona, minha dor melhorava, agora eu preciso tomar 2 comprimidos e ainda assim não melhora tanto. Então, você vai notando que tem uma mudança dessa dor, né? Ela se torna mais frequente, ela se torna mais difícil de ser tratada. Então, isso a gente sempre tem que ter cuidado. Outra coisa que a gente precisa também olhar é crises convulsivas. Então, o paciente tem uma crise convulsiva, não tinha histórico antes de epilepsia, e ele tem uma primeira crise convulsiva já na vida adulta, ele precisa investigar o motivo. Quando a pessoa, às vezes, tem uma alteração de comportamento, por exemplo, ela fica muito agressiva de repente, era uma pessoa que era super calma, e ela fica mais agressiva, ou quando ela fica muito embotada, ou seja, mais deprimida, isso está diferente do que aquela pessoa. Óbvio que, às vezes, lembrar que a pessoa vai estar um pouco mais agressiva num dia por uma preocupação, por uma raiva, mas no outro dia vai melhorar, né? É quando essa queixa ela se torna estranha. A pessoa era calma e, de repente, ela passa a ser uma pessoa mais agressiva do nada. Isso persiste, né? Então, todos esses sintomas de alteração neurológica persistente ou em piora devem ser investigados.
Doutora, no caso, você falou sobre alterações de humor, né? No caso de esquecimentos, tonturas, esses sinais também que a pessoa não percebe no dia a dia, mas em um determinado momento começa a perceber que está esquecendo alguma coisa do próprio dia a dia, do que ela fez, isso pode ser algum sinal também ou não? Pode, né? Isso e pode ser sinais de outras doenças também, como quadros demenciais. Então, por isso que quando você nota que você está esquecendo coisas básicas, ou, por exemplo, às vezes você quer falar o nome caneta e fala o nome celular, você troca muito as palavras, sabe? Em palavras básicas, que você conhece o vocabulário e você não consegue mais falar tão bem, isso também deve ser um sinal de alerta para procurar um neurologista, se possível, porque sempre a gente tem que entender a causa, né? Se isso é só um quadro de esquecimento por estresse, enfim, ou se é alguma coisa patológica mesmo. Alterações da fala, por exemplo, também pode acontecer? É o primeiro estágio, seriam sinais de primeiro estágio. Isso, às vezes tem alguns pacientes que falam para mim e dizem que eles ficam com dificuldade de formar frases, e que às vezes a pessoa, o paciente, ele nem percebe que está com essa dificuldade, mas a pessoa que está escutando aquela frase nota que ele está falando coisas que não tem muito nexo. Por exemplo, eu vou buscar um copo de água, ele fala, eu vou escrever um papel, sabe? Ele perde um pouco, é como se ele quisesse falar uma palavra, mas ele fala outra. E aí, às vezes, na frase, você não consegue, a pessoa que está escutando não consegue entender. Mas, às vezes, o paciente não tem a percepção de que ele falou errado. Então, isso é um grande sinal de alarme também para quadros neurológicos. E doutora, falando agora sobre a questão do diagnóstico, né? Como que é feito esse diagnóstico? Quais são os exames para identificar esses tumores, né? São vários tipos, como você mesmo mencionou. Existe um exame diferente para cada suspeita? Como que funciona esse diagnóstico? Depende muito de como esse paciente, de onde esse paciente vai chegar, né? Se ele chega no pronto atendimento, ou ele vai chegar no neurologista, ou no clínico, na UBS, por exemplo. Mas normalmente você pode pedir ou uma tomografia inicialmente, mas o exame melhor para ver e para excluir as outras causas e ver melhor, investigar melhor, é uma ressonância de crânio. Quando a gente tem uma ressonância de crânio, um exame de imagem que tem uma suspeita de uma lesão, o ideal é você ter uma biópsia, né? Que isso vai ser um neurocirurgião que vai fazer, ou fazer uma ressecção do tumor, por uma ressecção do tumor, ou por apenas uma biópsia, para a gente entender o que é que a gente está tratando, né? Porque a gente vê a imagem, parece um tumor, mas só com a biópsia a gente vai conseguir entender qual o tipo de tumor e direcionar o tratamento. Certo, porque nem sempre esse tumor ele é maligno, né, doutora? Isso. Quando a gente fala de neoplasia do sistema nervoso central, a gente sabe que tem os tumores malignos, né, as lesões malignas, e a gente tem tumores benignos do sistema nervoso central também. O mais comum, por exemplo, é o meningioma, que é um tumor. Qual é a diferença de um tumor benigno e um maligno? O tumor benigno, ele cresce de uma forma circunscrita, então ele não invade o tecido cerebral. Mas ele também causa muitos danos, porque o nosso cérebro ele é um ambiente fechado. A gente tem a calota craniana que fecha ali o cérebro, e na hora que cresce, mesmo o tumor sendo benigno, que não tem a capacidade de se infiltrar, mas ela tem a capacidade de crescer, ela empurra a massa encefálica, então também causa efeitos. Então, a gente tem os tumores benignos e os malignos, mas os dois, às vezes, vão precisar de tratamento. Às vezes, tumores benignos que crescem muito devagar, a gente às vezes não faz nada, só observa, né? Não é que não faz nada, a gente trata com observação. Mas algumas vezes também precisa fazer cirurgia. E também, às vezes, uma biópsia vai diferenciar se aquilo é benigno ou maligno, e às vezes a imagem também vai dizer a gente se parece mais uma coisa benigna ou uma coisa maligna. Mas Sinais de os alerta. dois precisam ser acompanhados, tá? Sim. E os sinais de alerta e os sintomas para os tumores que são malignos e benignos, eles são os mesmos.
São os mesmos, mas a gente tem que lembrar que os tumores benignos, eles crescem mais devagar, normalmente. Então, os sintomas, eles são bem mais demorados. É diferente, às vezes o paciente tem anos de sintomas, que vão piorando ao longo dos anos. Ah, eu tenho uma cefaleia que começou há 15 anos atrás, e há 15 anos eu sinto isso. Ou uma tontura de muitos anos. Os tumores de alto grau, os malignos mais graves, eles crescem de forma mais rápida. Então, esses sintomas, eles vêm de forma mais agressiva, assim, em poucos meses. Por isso que é cada vez mais desafiador chegar nesse diagnóstico mais preciso, né, doutora? Pela talvez o paciente ele não percebe ou percebe, mas não dá tanta atenção naquele sintoma. É um sinal de alerta, mas que para ele, opa, deve estar tudo bem, porque eu sinto de vez em quando, não está incomodando tanto. Isso acaba também retardando um pouco o tratamento em si, né? Já que não tem esse diagnóstico precoce. Exato, mas isso que ocorre acaba ocorrendo em quase todos os tumores, né? A gente tem uma vida muito corrida e acaba que os pacientes, mesmo sentindo, tendo sintomas, eles sempre acham que é por outro motivo, ou sempre dizem assim, ah, não, próximo mês eu vejo. Ah, não, depois eu marco a consulta. Ah, depois eu marco o exame. E aí a gente acaba, a maioria dos pacientes, não só em tumores cerebrais, né, como em todos, a gente sempre deixa para depois, para fazer os exames e tudo, e aí acaba que no final a gente diagnostica com lesões mais avançadas. Então, é sempre um alerta que eu sempre dou para a população, é que a gente só consegue trabalhar e fazer as coisas estando vivos, né? Então, a gente tem que se cuidar primeiro, para cuidar das outras pessoas, para poder trabalhar, porque nessa vida corrida que a gente sempre coloca as prioridades, trabalho, família, enfim, e a gente mesmo sempre deixa a prioridade como última prioridade, né? E que não é para. O ideal é que não se faça isso. Deve ser o contrário, né? Prestar mais Exato. atenção na saúde e ser realmente prioridade. Bom, doutora Gisele, vamos falar agora sobre os tratamentos, então, os avanços da medicina, né? Falando sobre cirurgia, quando é recomendado, quais são os tratamentos hoje, né? Que a medicina evoluiu com essa tecnologia também avançada, né? Como que fica, então, os tratamentos para esses tumores? A gente tem uma gama de tratamentos, né? Cirurgia sempre que possível e cada vez mais tem-se mais tecnologia de neuronavegação para cirurgias em sistema nervoso central, né? Isso normalmente quem faz é o neurocirurgião, né? O especialista nisso. A gente tem alguns tratamentos com radioterapia também, que é quando você, através da radiação, você consegue fazer uma destruição de DNA, né, do tumor ali, que também faz controle de doença em vários casos. A gente tem quimioterapias e a gente tem algumas drogas novas que a gente chama de drogas de terapias-alvo, que são terapias para algumas mutações específicas para cada tipo de tumor. Então, por isso que cada tipo de tumor ele precisa ser estudado molecularmente, para a gente entender as características de cada tipo de tumor, porque de um paciente para outro muda muito, e a gente hoje, cada dia a medicina, ela está mais, principalmente a oncologia, ela está mais voltada para uma medicina de precisão. O que é isso? A gente trata o tumor de acordo com as características que ele tem, né? Então, às vezes eu tenho 3 pacientes com o mesmo tumor e eles têm características morfológicas, moleculares diferentes, que eu vou tratar de formas diferentes. Então, a oncologia está cada dia mais andando para isso e por isso que é sempre importante um especialista, sempre procurar um médico que trate bem essa parte. Doutora Gisele, quais são, então, os principais efeitos colaterais do tratamento, né? Muitos pacientes acabam se queixando também que o tratamento, ele é difícil, né? Então, fale um pouquinho sobre isso e como que esse paciente, ele pode conviver melhor no dia a dia com a doença e também fazendo o tratamento.
Bom, os efeitos colaterais dos tratamentos para o sistema nervoso central, eles são mais leves, normalmente. Eles conseguem até viver bem, porque o tratamento é feito com comprimido, então não tem aquela quimioterapia endovenosa, na maioria dos casos. Tem a queda do cabelo, que normalmente eles sentem náuseas e vômitos, que a gente sempre tenta ajustar com remédio. Mas nos tratamentos oncológicos, a gente tem uma gama de tratamentos hoje em dia, que cada um vai dar um sintoma diferente, né? Então, o oncologista é que vai avaliar o paciente, e cada paciente vai ter sintomas diferentes. Mas o que eu sempre recomendo, de forma geral, é que eles sempre continuem fazendo exercício físico, porque a gente sabe que os sintomas são mais controlados em pacientes que fazem exercício físico. Quando eles mantêm uma alimentação saudável, sabe? Eles se cuidam, comem no horário certo, eles têm a pausa, eles precisam descansar também. Tem muitos pacientes que fazem o tratamento e continuam trabalhando normal, e tem que ter uma pausazinha, óbvio. A gente sempre orienta que o paciente continue trabalhando como possível, mas que ele consiga descansar nos seus horários, que ele consiga dormir bem, que ele beba muita água, que... Então, acho que esse exercício físico, ingesta hídrica, bem sucedido, descanso, é essencial para qualquer tipo de tratamento que o paciente vai fazer. E aí, os remédios de sintomas que ele vai tomar vai depender muito de cada esquema de tratamento, né? Que isso vai mudar também de acordo com o estágio do tratamento que o paciente encontra. E dependendo, doutora, do tumor, né, esse paciente, ele corre o risco de ficar com algumas sequelas, por exemplo? Corre, porque quando a gente tem tumor cerebral, normalmente ele pode atingir alguma área, né? Então, ficam com alteração de fala, com alteração de movimento. O ideal é que esses pacientes tenham sintomas, principalmente no início da doença, né? Óbvio que quando a doença progride muito e ela se torna uma doença mais avançada, a gente não consegue controlar tanto. Mas no início, a nossa regra é que tenha o menor número de sequelas possíveis, tanto com tratamentos de quimioterapia e até de cirurgia também. A cirurgia tem uma recomendação muito forte de você não fazer uma cirurgia que deixe o paciente com sequelas. Certo. E doutora, falando sobre esse processo, né, de reabilitação, existem outras alternativas, né? Claro, além do tratamento oncológico, mas um acompanhamento, né, multiprofissional com outros, né, profissionais da saúde, fonoaudiólogos, psicólogos, tem um papel muito importante também para esse paciente, né? A rede de apoio também, os familiares, isso implica também ali na boa recuperação, nessa reabilitação do paciente? Muito. Eu acho que essa rede disciplinar é mais importante do que eu como oncologista, né? Se fosse para escolher, eu acho que escolho ter essa rede do que só o médico em si. O paciente ele precisa de estímulos de fisioterapias, de terapia ocupacional, de fono, várias vezes, até de nutrição também, suporte psicológico, né? A gente tem que lembrar que isso é um conjunto de coisas que fazem com que o paciente fique melhor, que até se encaixe melhor o tratamento. A gente já tem várias evidências de que pacientes que são acompanhados por equipes multidisciplinares, eles vivem mais e vivem melhor, mais importante. Então, é essencial e sempre que possível a gente encaminha. Então, sempre que a gente tem um serviço que consiga fazer tudo isso, a gente caminha, ou às vezes uma terapia ocupacional a gente tem disponível, entra hospitalar, mas sempre orienta que o paciente puder, ele faça por fora também. E até estímulos em casa também, né? Tem que lembrar que o paciente ele precisa ser estimulado em casa, então, os familiares precisam conversar com o paciente, estimular a memória, não só deixar o paciente em frente à TV, conversar com ele, né? Porque isso vai desestimulando e vai regredir um pouco essa parte neurológica. Toda a diferença, né, para esse paciente que está em reabilitação.
Doutora, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, mas separamos algumas questões sobre mitos e verdades aqui no programa Saúde é Vida, que são informações que muita gente acaba falando, fazendo essas pesquisas, a gente encontrou algumas informações. Por exemplo, o uso excessivo de celular causa algum tumor? E também batidas, né, pancadas na cabeça, pode contribuir, pode virar um tumor no futuro, se essa criança bateu muitas vezes, teve muitas quedas, né, e pancadas na cabeça, isso influencia ou realmente é um mito? O uso de celular, até então, é um mito, né? A gente já teve essa hipótese de que o uso de celular, ele poderia aumentar o risco de câncer, mas nos estudos que a gente tem hoje, que foram realizados, isso não foi comprovado. A informação que a gente tem hoje aqui no momento é isso. Sobre essa parte de pancada, isso é mito. A gente tem que lembrar que, às vezes, os cerebrais causam tontura no paciente, por exemplo, e o paciente começa a cair mais, e aí ele vai no descobre um tumor. Às vezes, a causa da queda já é. Então, isso tem que ficar sempre de olho, que às vezes não é a causa, né? Mas não que aumente o risco. Perfeito. Tem mais duas questões também sobre mitos e verdades, né? A primeira a gente vai falar sobre alimentos, né? Existem alguns alimentos que podem contribuir e alimentos que evita ter o tumor ou o paciente que já foi diagnosticado, esse alimento ele pode reduzir ali o crescimento. Isso é mito ou verdade, doutora Gisele? Então, para tumores cerebrais, a gente não tem sobre alimentação. A gente vai falar de açúcar, de glicose, que aumenta o risco. A gente não tem uma evidência científica comprovada. Mas a gente sabe que para todos os tumores, né, para todos os tumores em geral, a gente tem um risco maior de câncer em alimentos embutidos, frutados, ultraprocessados, ou seja, alimentos muito industrializados. Então, o que eu sempre oriento é que é positivo você comer um embutido, por exemplo, um salame, uma vez no mês, no jantar. Não é isso que vai causar câncer, mas é o consumo diário desses alimentos que aumenta os riscos de câncer. Do câncer cerebral, a gente não tem evidência que tem uma relação tão forte, mas a gente tem essa evidência muito provada para outros cânceres, como o câncer de intestino, que é bem mais frequente. Então, eu sempre peço para o paciente não pensar em evitar só o câncer cerebral, ele tem que evitar todos os tumores. Então, a alimentação saudável deve fazer parte da vida. O consumo de álcool também, que aumenta o risco, independente do volume que consuma. E a questão da genética, doutora, né? Se alguém da família, um pai, mãe, tem um tumor, a geração, ela pode ter também esse tumor cerebral? Tem esse fator genético também contribui? Pode ter, não é a causa da maioria dos tumores, né? A gente ainda não está conhecida. Óbvio que daqui a 5 anos pode ser que a gente tenha alguma informação, alguma mutação que a gente não conhece hoje, realmente isso. Mas a gente tem algumas síndromes. Por exemplo, uma síndrome chamada comum no sudeste aqui do Brasil, neurofibromatose e outras síndromes que têm relações de aumentos do risco de cerebral, como de outros síndromes também. E sempre que o paciente passa, a gente sempre pergunta a história familiar do paciente, para a gente entender se pode ter algum risco genético ou se esse tumor foi ao acaso. Mas isso é sempre investigado. Tá certo, doutora Gisele, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Saúde é Vida, por compartilhar todo o seu conhecimento, né, e explicar sobre essa doença, principalmente falar sobre prevenção, tratamento, diagnóstico, né, e deixar essas orientações aqui para a população. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade. É muito importante a função que vocês fazem
de dar informação para a população, porque só assim a gente vai conseguir diagnosticar tumores precocemente e reduzir que as pessoas desenvolvam câncer. Perfeito, doutora Gisele, muito obrigada. Bom, o programa Saúde à Vida fica por aqui, fica essa recomendação da doutora aqui, saúde em primeiro lugar. Esse episódio você pode assistir também no canal do YouTube da TV Câmara Campinas pelas redes sociais. Te espero na próxima edição do Saúde à Vida. Até lá!